dando início a este curso, a este módulo em que falamos sobre o adoecimento, sobre as crises psicológicas, sobre as dores da alma. E o nosso primeiro capítulo, que nós já demos uma pequena introduzida na aula passada, se chama O Mundo Doente. O pessoal leu o material da Joana? Deram uma lida? Uhum. Alguma coisa, né? Sim, vamos buscando fazer essa leitura, né, de uma semana para outra, sendo que nesse primeiro capítulo nós oferecemos o livro, né, O Homem Integral, também O Despertar do Espírito e Encontro com a Paz e a Saúde, né? Na última aula, nós estávamos falando sobre a importância da saúde e da doença como etapas necessárias do nosso desenvolvimento espiritual. Nós relembramos aquele aspecto que, estando no mundo de provas e expiações, o nosso ser, ainda muito imperfeito, carregando em si diretrizes divinas, capacidades maravilhosas para o amor, mas ainda desconhecendo essas qualidades, nós ainda discernimos muito mais o que é alegria, o que é felicidade, o que é amor, através da falta desses elementos, através da negação desses elementos, através da dor, através do sofrimento. E nós ainda temos uma dificuldade em buscar nos desenvolver simplesmente pelo amor. É muitas vezes através de um sentimento de dor, através de um padecimento, que o nosso espírito ele se apropria de uma realidade psicológica que até então ele não concebia. Como aquela criança que não sabe o que é o fogo, né? E coloca a mão no fogo pela primeira vez e descobre que queima. Na segunda já não vai mais colocar, já tem o registro que aquela energia térmica que está ali disposta para a criança, ela machuca. Ela pode ser, sim, bem utilizada, de outra forma. Através da fogueira, colocando fogo na lenha, se firmando dentro de um fogão a lenha, por exemplo, levando ao cozimento de um alimento, mas naquela forma, em contato direto, aquilo machuca. Então, assim se dá o nosso desenvolvimento espiritual, em sucessivas encarnações, em que nós ainda temos necessidade de padecer situações que nós construímos em encarnações anteriores, que nós construímos para a nossa própria realidade. Muitas vezes nós nos equivocamos diante das leis divinas em relação a nós mesmos, né? Ao nosso corpo que carregávamos na época, situações que afligimos a nós mesmos em relação à nossa própria energia psíquica, escolhendo caminhos que nos trouxeram muita infelicidade, e assim como nós fizemos isso ao próximo. Nós trouxemos isso para a vida de alguém. Então, nós temos a necessidade não de sermos punidos de forma a simplesmente sofrermos, nada disso. Mas nós sabemos, conforme nós lemos no Livro dos Espíritos, e temos ótimos exemplos disso nos livros de André Luiz, por exemplo, nós sabemos que o nosso espírito, depois na imortalidade, no plano espiritual, ele tem aquela necessidade, um desejo de evoluir. E que, estando na espiritualidade, como o nosso pensamento é muito mais pleno, geralmente, nós temos uma capacidade maior de discernir sobre as nossas reais necessidades, começa a falar mais alto o nosso instinto espiritual. Que, diferente do instinto material, que o instinto material nos leva então à sobrevivência, à luta e fuga, alimentação, reprodução, o instinto espiritual, conforme os espíritos colocam a Kardec no Livro dos Espíritos, em outras palavras, é aquela nossa propensão ao amor, ao bem, à imagem de Deus dentro de nós. Aquelas virtudes. Então nós temos um tropismo, um direcionamento, um magnetismo interior que instintivamente, por mais que às vezes a gente não consiga discernir, não necessariamente a gente pensa sobre isso, mas nós temos aquele desejo
da vida espiritual, de conquistar essa vida, de nos desenvolver intelectualmente e moralmente. Então, simplesmente nós estarmos contra essa evolução, isso já gera dor, por si só. E nós temos, inclusive, uma passagem, né, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre a melancolia, alguém lembra? A melancolia, que inclusive era um termo antigo para a depressão, né, e que nós sabemos ali, através dos espíritos de luz, que, além daqueles fatores que a ciência da Terra, que a medicina e a psicologia já nos propiciam compreender sobre a depressão, o desregulamento dos neurotransmissores, os traumas psicológicos, os complexos da personalidade, que muitas vezes nos prendem a uma depressão, e tantos outros sentidos, né, que depois nós vamos ver através do curso. Além destes fatores, há um outro fator espiritual, que é o espírito se sentindo preso no corpo e aspirando a uma vida espiritual que ele não tem lembrança, mas que instintivamente ele sente que necessita aquilo, ele tem uma saudade. E acredito que todos nós já tenhamos sentido esse tipo de melancolia muitas vezes na vida e ainda vamos sentir tantas outras, que é essa necessidade. Então nós podemos dizer que a dor, ela ainda se torna um degrau, uma etapa necessária da nossa evolução. E na aula passada, relembrando alguns elementos que nós falamos, né, que as crises, elas têm o seu duplo aspecto, o aspecto positivo e o aspecto negativo. O positivo, que é a própria evolução, nosso desenvolvimento moral, espiritual, e até mesmo a nossa maturidade nessa presente encarnação. O amadurecimento, ele vai nos levar a crises salutares, que elas surgem para nos direcionar ao crescimento. E aí, como todos aqui já estão, né, é no mínimo o segundo módulo da Joana, todo mundo já fez o introdutório, onde nós tivemos contato com alguns conceitos da psicologia analítica que a Joana se utiliza para se comunicar melhor acerca dos conhecimentos espirituais sobre a psicologia. Ela utiliza o termo self. Quem é que lembra o que é o self? O eu superior, o Deus em nós, a imago Dei, a imagem de Deus, né? O self, né, ele é o espírito na sua totalidade, na sua potencialidade máxima, né? E que ele já está em nós, né? Só que isso ainda é muito mais inconsciente do que realização. Quando é que nós seremos plenamente o self? Quando, isso, no nosso processo de individuação, nós já estamos nos integrando a ele, mas a integração plena mesmo vai sendo que alguém colocou lá no fundo, né, que é no estágio da angelitude, aonde a nossa percepção da realidade não será mais uma percepção subjetiva, que a gente compreende a realidade só do nosso ponto de vista, já é uma percepção, muito além disso, né, percepção objetiva, que o anjo, ele tem o conhecimento total acerca daquilo que ele observa. Então, claro que estamos ainda muito longe disso, né? Mas então o nosso self, nós podemos dizer que é o nosso eu total, que vai além do ego, né? Que é o nosso eu transitório, eu aqui, Alexandre, me reconheço dessa forma, com o meu papel social, a minha profissão, o meu lugar na família, na sociedade. Esse é o meu ego, meu eu transitório, ele é muito importante. Mas no somatório das minhas encarnações, na minha potencialidade de espírito, este é o self. Então, muitas das crises, agora lembrando daquelas salutares, elas são crises criadas pelo próprio self, para que nós venhamos a nos desenvolver. Às vezes nós estamos muito bem na nossa vida, podemos até, vamos usar um exemplo hipotético, nem sempre é assim, mas vamos usar. Bem estabelecidos financeiramente, socialmente, a pessoa casou, teve filho, comprou carro, está bem empregada, tem a casa, todo aquele pacote
que muitas vezes é propagandeado como o ideal de vida, né? E que nós sabemos que geralmente está muito longe do ideal. Que não é para isso que o Espírito veio na Terra, né? Aquele Espírito que vem à Terra e não passa por sofrimentos, ele também não cresce, não evolui. Então, nós perseguirmos este ideal, ele é muito pernicioso, porque esse ideal faz parte do dia a dia, é natural que nós vamos, na nossa vida material, buscar o progresso, a estabilidade, isso não tem problema. Mas como ideal de vida passa a ser muito pernicioso, porque mata justamente as sementes espirituais que nós temos dentro de nós. E às vezes nós abrimos mão de uma atitude mais ética, de uma atitude que condiz com a nossa sabedoria espiritual, para agir conforme a sociedade está esperando de nós dentro deste conceito de realização. E aí que o self se coloca. Muitas vezes uma pessoa, que uma vez eu vi num grupo de estudo alguém falando assim, tem um determinado jogador de futebol que está em depressão. Como assim? Olha quantos milhões ele ganha. Se dinheiro afastasse depressão, por mais que tivéssemos uma crise social e econômica mundial, teríamos muito menos pessoas deprimidas. Mesmo assim, mesmo com a discrepância em relação às rendas. Muitas vezes, a alma quer mais, como se diz. Existe a depressão individuante. Aquela depressão que não é porque há uma crise, que há um trauma. Não esse tipo de depressão, de que alguma coisa não vai bem, neste sentido. Mas é aquela depressão que é o nosso espírito ansiando por se alimentar, se nutrir e realizar coisas mais elevadas que dizem respeito mais à lógica espiritual do que à nossa lógica do dia a dia. Então, muitas vezes, o espírito se coloca, o nosso espírito, ele se manifesta causando uma crise na nossa existência. Interessante isso que a colega colocou, vou repetir aqui por causa do microfone, acho que até está aí o outro. Tá, do próximo, quem quiser falar no microfone também se sinta à vontade, né, na hora de colocar a pergunta. Tomara que não caia. Isso que a colega colocou, né, que são crises, né, justamente por a gente não estar escutando o self, não estar em contato, né, e que isso vai nos fazendo mal. É exatamente isso. Né? A gente perde o nosso contato com a natureza do nosso ser, o nosso eixo saudável, a imagem de Deus em nós, que é o self, né? Nosso eu total. Nós perdemos o contato com isso. É por isso que a Joana ela fala, em alguns momentos, né, no eixo ego-self. Nosso eu transitório com o nosso eu maior. É como se fosse um diálogo interior. O psicólogo James Hollis, ele coloca no livro Os Pantanais da Alma o fator positivo da solidão. Ele nos traz o seguinte, que todo mundo tem que enfrentar, não importa que contexto de vida nós estejamos, seja em família ou sozinhos, todo mundo vai ter que enfrentar a desafiante questão da solidão. E a questão da solidão nos fala justamente de nós lidarmos com uma boa dose do sofrimento, da solidão, né? Porque nós somos seres sociáveis e é importante que sejamos, que tenhamos essa capacidade e necessidade de relação, é importante isso, né? A Joana também frisa isso, que nós temos essa necessidade de relação, isso é importante. Mas, mesmo assim, nós passamos muitas vezes pela solidão e é necessário que, aos poucos, nós nos demos a capacidade de desenvolver aquilo que foi chamado de solitude, que é uma palavra que quer dizer a mesma coisa, solidão, mas por que se usa mais uma palavra para uma coisa e outra para outra? Solitude, exatamente o que a colega colocou, né? Uma atitude com a solidão. É, digamos assim, o lado bom da solidão, aquele lado de aprender a estar só consigo mesmo, inclusive buscar momentos de estar só. Porque aquele que não aprende a estar só, ele nunca vai ser legítimo no conjunto. Todas as relações vão ser maquiadas
para um caso de dependência emocional. Então, nós entramos em contato com o outro mais para que ele nos supra do que a gente necessita, do que realmente para ter uma relação legítima em que, naturalmente, há ganhos de ambos os lados, né? Há uma nutrição de ambos os lados. Então, a solitude, ela passa, sim, por sentir o momento amargo da solidão, é natural, né? Mas, aos poucos, vai se desenvolvendo, como James Hollis coloca, a sensação de que, mesmo sozinho, tu tem alguém com quem dialogar, que parece que é um aspecto teu interior. Claro que nós espíritas sabemos que, muitas vezes, é aí que o nosso mentor espiritual ele se coloca, né? Através da intuição. Não estamos falando necessariamente da mediunidade ostensiva, mas aquela mediunidade mais inconsciente, que a pessoa, só de estar com o coração aberto, parece que os pensamentos, os insights, reflexões salutares, às vezes até no momento de dor, parece que nós temos aquele lenitivo, aquela conversa que vai havendo dentro do nosso interior, e as coisas podem até mesmo estar muito doloridas, mas essa conversa, ela nos é cara, né? Então, é isso que James Hollis coloca em outras palavras. Então, nós podemos ver que até a solidão é uma crise que pode vir de forma salutar. É o nosso self, o nosso eu maior, nos direcionando, então, a uma completude. Vão colocando as perguntas, pessoal. Fiquem à vontade, né? E como é que nós nos encontramos como sociedade contemporânea? Como está o estado atual, psicológico e emocional do ser humano? Em crise, complicado, enrolado. Essa foi boa, eu gostei desse. Enrolado, né? Eu acho que existe cada vez menos esse espaço da solidão e da solitude, porque mesmo quando existe esse espaço, essa possibilidade, às vezes ela é preenchida que nem nas férias de verão ou de inverno, que começa assim, vamos fazer maratona de séries, não sei o quê. Vamos ver, fica no Facebook ou nas redes sociais. Enfim, esse espaço ele é preenchido com coisas e não conosco, assim, não sei, eu já percebi em algumas pessoas, chegar em casa, tu tem que ligar a TV, tem que ligar o rádio, tem que ligar, parece que tu não consegue ficar sozinho, assim, né? Eu sempre achei isso muito estranho, porque eu, particularmente, sempre precisei de um tempo sozinha, assim, todo dia eu preciso de uns minutinhos, assim. Eu me lembro que quando os meus filhos nasceram, às vezes eu ia para o banheiro, assim, só para ter só uns minutinhos de quietude, essa fase assim, é crítica, dessa. Né? Porque quando eles são pequenos, eles vão tomando, assim. Então, isso sempre me chamou a atenção, essa coisa, assim. Parece que... E agora isso parece que não... que tem cada vez menos. Interessante isso, né? Porque, justamente... Esses dias eu estava pensando justamente sobre isso, né? A questão das maratonas, que hoje em dia, com Netflix, internet, os canais por assinatura, a pessoa tem uma série inteira. Hoje é comum o termo, né? Vai maratonar, né? Alguém aqui já maratonou os livros da Joana? E a série sangrenta, todo mundo maratona, né? Os livros da Joana, nada, né? Então, justamente, né? São coisas... E justamente isso, em outras ocasiões eu coloquei isso, né? Através do Manuel Filomeno de Miranda, tem um relato de um dos mártires do cristianismo no século III, se chamava Policarpo, que ele desencarnou na arena romana. Ele foi devorado pelas feras, né, e a sua família na frente dele. E que ele fala que o martírio atual é muito pior. Porque ele falou que, naquela época, era tão violenta a vivência que eles tinham, era tão marcante, que, diante da fera, ou tu acreditava em Jesus, ou tu não acreditava. Ou tu te conectava com a espiritualidade e transcendia aquele momento, ou tu chorava, esperneava e morria em angústia, né? E que hoje em dia a pessoa é desviada aos pouquinhos. Então tu vê, existe problema em ver série? Claro que não. Existe um problema quando nós passamos a não dosar mais a nossa necessidade de entretenimento constante. Isso sim é um problema.
Como? Pode ser fuga, né? Bom, quem quiser pegar o microfone, fala. Quem não quiser, não precisa. Tá? É só dar o sinal na hora. A colega colocou que pode ser uma fuga, né, de ter que se entreter todo o tempo. Exatamente, uma fuga contra a ansiedade. Como? É uma fuga contra... A colega colocou, né, que foge, cria mais ansiedade, foge, cria mais ansiedade. Eu estou repetindo para pegar na gravação, né? Então, eu estou bem na cabecinha, só para pegar ali, né? Por isso que eu fico repetindo o que todo mundo fala, né? Então a pessoa fica, né, ela foge para a ansiedade e ela precisa cada vez mais de algo que complete, né, aquele espaço. Então, antigamente, a gente vai para uma fila de banco, tá, é angustioso, mas tem uma hora que tu tem que parar para pensar na tua vida, né? E hoje não, hoje o celular é a fuga constante. Até semana passada, eu e a Michelle, a gente foi jantar, eu vi que tinha um casal no outro lado ali, né, que passou, cada um virado para o seu celular, a janta inteira, sem se comunicar, né? Então, só teve uma hora que eu vi que... E eu lá olhando, né, o casal, né, não adianta nem estar olhando. Mas sabe como é que é psicólogo, né, está estudando, é objetivo científico. Só uma hora, né, que a moça baixou o celular e ficou reto olhando para ele, né? E ele aqui no celular, o celular dele estava bem assim, né? Então ele não estava nem assim, ele estava assim, né? Então ele nem conseguiu olhar para ela. Então eu fiquei pensando assim, o que ela está fazendo nessa hora? Ou ela está querendo esgoelar ele, ou ela está ouvindo a nossa conversa, porque ela estava bem atrás, né? Porque ela ficou parada e o celular do lado e ela frente para ele e ele com o celular assim na cara, né? E a maior parte da janta, os dois passaram os dois fazendo isso, né? Então, nós temos essa necessidade constante de fuga, que é uma dificuldade de lidar com a ansiedade. Então, nós estamos numa época em que a ansiedade, muitas das vezes, é desmedida. Então, justamente, né, como nós vimos no módulo 1, falando lá da pós-modernidade, lá numa das primeiras aulas que tivemos no módulo 1, até para quem fez há pouco, no ano passado, né, e que nós falamos da crise da pós-modernidade, é que a pós-modernidade, esse estágio atual da sociedade planetária, definida pelos sociólogos, através desse termo, né, pós-modernidade, fala justamente de uma fase de transição, onde a sociedade moderna, tradicional, em que vigorava o paradigma científico newtoniano e cartesiano, uma fase marcada ainda pelas tradições, ele já não vigora mais, a sociedade tradicional ela já não vigora mais, e nós estamos numa época de intersecção, em que uma sociedade nova, marcada principalmente pela virtualidade, pela internet, ela ainda não se estabeleceu. Desde em termos da cultura mundial, porque o Zygmunt Bauman, que é um dos principais nomes atuais, recém-falecido, né, um dos principais nomes atuais que fala sobre a pós-modernidade, ele diz claramente que a pós-modernidade é uma fase de transição, não é uma fase estabelecida. Ela é uma transição para algo que ainda não veio. E outros cientistas, outros filósofos da ciência, eles falam que até mesmo em termos científicos, que nós temos um paradigma newtoniano-cartesiano, que é o paradigma mecanicista, ele já não explica mais a realidade, e nós temos um paradigma quântico, que ainda não se estabeleceu de fato. Então, também estamos, até mesmo em termos científicos, numa fase de transição. E uma das coisas que marca, uma das características da pós-modernidade, é a característica volúvel dos conceitos, da cultura, das certezas, em que o que uma certeza hoje, amanhã já não é, né? Os jovens não têm aquela mania do Orkut. Nós estamos na época do Orkut? Era essa a reação que eu estava esperando. O Orkut já é passado, né? Olha, eu não tive Orkut, eu também não tenho Facebook, então me perco um pouco. Vocês traduzem para mim, tá? Mas o que eu noto é que os jovens falam isso. Eles não têm uma expressão assim, eles veem uma coisa meio fora de moda, dizem assim, é tão Orkut. Para mim, Orkut é uma novidade, quer dizer que já está passado, né? Então, não só tu adere a algo com unhas e dentes, como depois, se tu faz aquilo, é ridículo, né? Então, logo depois, aquilo se torna ridículo. Então, nós estamos numa fase que, se tudo pode, e tudo é bem-vindo,
O que é bom? Se eu piso para a esquerda está certo, para a direita está certo, qualquer lugar que eu piso está certo, a pessoa ela entra numa crise de identidade em que ela não tem referências de aprofundamento. O que é o aprofundamento? É justamente aquela sensação que tu estás te desenvolvendo em relação a algo. Nós não temos no ESD, né, o nível 1, 2, 3. Claro que isso não quer dizer que aquela pessoa está evoluindo espiritualmente, mas ela tem um conceito para buscar uma referência. Vamos também tocar nesse ponto, a questão do pertencimento. Né? Então, é uma desreferencialização, em que a pessoa já não sabe mais o que é bom para si. Até porque, realmente, há muitas coisas, há muitos caminhos que são bons, mas a pessoa precisa também de uma noção de aprofundamento. Então, ela já não tem mais uma tradição que lhe auxilia, que lhe serve de reflexo. Então, o grupo é um grande reflexo e o grupo está sempre mudando. Então, é um reflexo sempre mutável. Né? É naturalmente uma fase da nossa sociedade regida pelo puer, que é o jovem, né? É o arquétipo do jovem. Assim como tem o arquétipo do Sênix, que é o velho dentro de nós, e todos temos, né, as duas faces, todos nós temos dentro de nós a imagem inconsciente do puer e do Sênix. Os dois têm suas qualidades e os dois têm as suas dores. Falando em termos de qualidade, né, puer e Sênix se completam. O puer é renovação, é inventividade, é força, é coragem. O Sênix, paciência, sabedoria, realização, porque nós temos que persistir em algo para realizar. Não adianta tu ser inventivo, que é do puer, apenas. É necessário que, além de inventivo, tu possa persistir, porque senão tu não sedimenta. É a tradição, é o conhecimento anterior. Então, todos nós temos essas duas vertentes, esses dois elementos que necessitam, de alguma forma, de um equilíbrio. Se nós ficamos apenas com um ou apenas com o outro, o que é mais comum é uma crise, né? Uma unilateralidade em que, ao nós fazermos essa cisão, vão se manifestar com mais clareza os aspectos sombrios dessas nossas qualidades puer e Sênix. O que seria? Né? Uma pessoa presa no puer é uma pessoa, muitas vezes, imatura, boba, é uma pessoa que pode ter muita inventividade, mas ela não persiste em nada. Uma vez eu conheci um amigo que ele tinha ideias maravilhosas em qualquer emprego que ele entrava, ele só não ficava uma semana em nenhum, né? Mas ele tinha ideias revolucionárias, e às vezes e até eram interessantes algumas delas. Mas ele tinha uma fantasia de que ele não podia entrar numa profissão e simplesmente ser bem desenvolvido dentro daquilo, se apropriar daquilo. Até pode vir o seu lado inventivo, claro, mas ele primeiro precisa se apropriar daquela ciência. Ele só queria trazer novidades, ele não se sujeitava a nada. Aí uma característica do puer. Está sempre pulando entre as modas, é incapaz de lidar com a frustração. E por isso que nós dizemos que a pós-modernidade é regida pelo puer. Porque nós temos uma geração, e estamos dentro dessa geração, não estou falando apenas da nova geração. A velha, todos estamos, né, dentro dessa geração que está cada vez mais incapaz de lidar com a frustração. E por isso essa necessidade, voltamos a esse ponto, né, essa necessidade de estímulos constantes. Até há estudos sobre isso, né, falando da internet, que aí sim a nova geração, os jovens que cresceram já dentro da internet, que eles têm uma dificuldade no pensamento contínuo. É um pensamento intermitente. Né? Eles não fazem um ciclo de pensamento sobre um assunto, onde ela passa por diversos pontos. Ele vai pulando de uma coisa para outra, conforme é a mudança de janelas do navegador da internet. Que a internet, tu vai clicando numa coisa e tu pensa, vou ficar 5 minutos. Quando vê, passou 2 horas, e a pessoa vai clicando de um assunto ao outro, de repente deu uma volta, vendo um vídeo, respondendo uma mensagem, e o tempo se esvai. E esse pensamento é um pensamento intermitente. É fragmentado, como se chama. Que está mais... Não que esteja nesse nível. Espera aí, não vou dizer nada disso. Mas ele se assemelha, ele copia o pensamento do animal. Segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o pensamento do animal, do cachorrinho, quando chegar em casa, olha para o cachorrinho, lembrem disso, né?
O do animal é um pensamento intermitente. Ele não está no assunto, conecta a outro, e vai para outro e lembra daquilo que falou. Não, ele está numa coisa, de repente aparece uma novidade, ele esquece tudo e vai para outra coisa. Parece a gente na internet, né? A gente parece o cachorrinho, só falta abanar o rabinho. Então, os jovens estão sofrendo disso, que eles não conseguem firmar a atenção. Então, estamos perdendo capacidade meditativa, capacidade de concentração. Imagina, então, no grupo mediúnico, né? Que é uma coisa linda, né? O grupo mediúnico, todo mundo sentadinho, quietinho, respirando fundo, com as mãos em cima da mesa. E aquela fofoca na psicosfera, aquele pensamento pulando, né? E a novela, tem aquele caso da Sueli Caldas Schubert, né? Que ela está num trabalho mediúnico e não para de vir um carro azul, se eu não me engano, né? A cor, eu acho que era azul, não parava de vir um carro azul na mente dela. Mas o que é isso? Não para de pensar no carro azul. E daí tinha uma moça, né, que fala para ela, olha, eu fiquei emanando para ti a imagem do meu carro porque eu acho que tem obsessor no meu carro, que é um carro azul, né? Então, assim como ela tem isso, tem muitos médiuns que relatam, né, que estão dando palestra no centro espírita e está ali todo mundo com aquela cara, ali assistindo, acompanhando e pensando na morte da Bezerra, o que está dando na novela. Eu lembro de determinada ocasião, né, no centro espírita, que foi o primeiro que eu me vinculei, né, que nós estávamos num trabalho espiritual, que o dirigente, né, estava em processo íntimo com o mentor incorporado naquela forma antiga que nós falamos, incorporação, né. E depois de 3h30 de trabalho eu pensei, né, o que será que tem para comer em casa? Ele só olha para o lado e diz assim, se não quer estar aqui, pode ir embora. Então, imaginemos, né, manter a concentração mental nesses dias de hoje, né, de pensamento intermitente. Estávamos falando também, se essa é uma das doenças do PUER, né, e também vem acompanhado do medo da morte. Vocês já devem ver aquelas pessoas que chegam assim, eu estou me aproximando dos 30 anos. Mas nem recém tirou as fraldas, né? Eu estou me aproximando dos 30 e agora parece que a vida está chegando no fim, né? O PUER, ele tem muito medo da morte. É muito natural isso, né? Dessa transformação, que nada mais é do que o amadurecimento. Essa morte simbólica do amadurecimento. E o Cênix, ele passa a ser refratário a tudo. O Cênix, ele sente que o que havia de bom na vida ele já viveu. Ele está preso muitas vezes ao passado. É o ranzinza, é aquele velho pesaroso. É aquele velho que é conservador em todos os aspectos, ele não aceita nada que seja novo. A mente fechada, o padecimento físico. Então, muitas vezes, nós nos perdemos entre o aspecto sombrio do PUER e do Cênix, porque não estamos integrando uma coisa a outra, porque os dois integrados, eles nos levam ao crescimento, eles nos levam tanto à inovação do PUER, quanto à persistência e à sabedoria do Cênix. Então, voltando nessa, esse mundo doente, marcado pela pós-modernidade, é um mundo regido pelo PUER, da impaciência. Nós vemos também elementos interessantes como o retorno da espiritualidade, né? Então, nós passamos desde aquela sociedade altamente dogmática, da religiosidade antiga, em que se vivia mais uma religiosidade externa e castradora do que uma espiritualidade, do que aquilo que hoje se chama espiritualidade intrínseca. Então, não se vivia isso, e foi necessário que a ciência pudesse se independizar dessa religiosidade, e mais no século XIX, não é no século XVII como se fala, mas mais no século XIX, sim, que essa independência, que já vinha desde alguns séculos antes, ela passa a ser uma oposição. Mas no século XIX, através do cientificismo, esse movimento da ciência, né, que espera que a ciência vai retirar todas as dores do ser humano. Claro que ela tem muito a oferecer, né, mas às vezes se entra num pensamento mágico de que a ciência, como diziam no século XIX, que na metade do século XX já não haveriam mais doenças, e a ciência já teria descoberto tudo o que há para descobrir na realidade, né? Tu vê essa fantasia. E essa ciência, então, se opõe à religião. E agora, com a pós-modernidade, há um retorno da espiritualidade. E nós temos isso tanto no aspecto positivo como no negativo. O que as pessoas falam hoje, né? Que elas acreditam em algo, né? E que não tem uma religião específica. É muito comum isso, né?
Está errado? Não. Não está errado. A pessoa tem o direito de assim fazer, né? Qual que é o porém disso? Se por um acaso, se por um lado, melhor, há um ganho, porque a pessoa ela se sente autorizada a fazer a sua leitura pessoal, ela pode não acreditar num dogma científico, mas ela diz assim, mas eu acredito que tenha algo além, algo a mais, isso é muito positivo, né? Que ela se apropria daquilo, não é porque o dirigente espírita, ou o pastor, ou o padre, ou o monge disseram A e B, que tem que ser A e B. Ela, não, é interessante, eu gosto disso, mas será que é isso? Ela se questiona, ela tem a sua própria crença em algo maior. Isso é positivo. O problema disso é que se fique no superficial. Que a pessoa pula para uma e outra tradição religiosa e espiritualista, sem aprofundar em nenhuma. E daí, ao invés de ela estar selecionando o que lhe parece melhor, o que dá a entender durante um momento, na verdade ela está fugindo daquilo que não consegue compactuar com as verdades interiores que ela elegeu. Então ela não se adapta, ela se torna resistente, e ela não aprofunda em nada. Então, esse também é um viés da pós-modernidade, que é uma crise salutar da sociedade, a pós-modernidade, esse mundo doente, mas também está falando de perigos e está falando de crises negativas, né? Vamos falando, pessoal. Estou só eu falando aqui. Esse é o aspecto salutar das crises. Mas há também outros, né? Uma coisa que tu falas... Quer o microfone? Não sei se eu estou certa, mas me parece assim, infantilidade consciencial, né? É como se uma população planetária tivesse reencarnado e trouxer consigo essa consciência ainda infantil. Que todos os aspectos e sintomas que tu estás falando demonstram a criança, né? Sempre em busca de algo insatisfeita. Então, eu acho que é uma questão de amadurecimento de consciência. E essa criança, e essa lutar, obrigado. E essa lutar, essa busca de algo, né? Mas eu acho que tu colocou muito bem, né? Dando a entender uma infantilidade, uma imaturidade negativa, né? Que bom que está sempre em busca de algo, mas desde que aproveite os pequenos tesouros que encontra e vá amadurecendo, né? Mas não essa busca incessante de um divertimento para lidar com uma das outras características da pós-modernidade, que é o sentimento de vazio interior. Então, a colega levanta essa hipótese que muitos espiritualistas e até mensagens mediúnicas falam de espíritos reencarnando em estados deploráveis, que somos todos nós, né? Carregando os estados deploráveis de vidas passadas, as nossas manias, os nossos estados mesquinhos, daquilo que nós não soubemos solucionar no passado. E nós estamos agora, principalmente agora em 2018, né, estamos vivendo um cenário até mesmo delicado em termos de relações internacionais. Essas ameaças de guerra, né, nós temos alguns presidentes de potências de outros países que às vezes trocam farpas como se eles estivessem brigando no quintal e só o que estivesse a perder fosse o que diz respeito a eles, né, e não o que diz respeito ao mundo inteiro. E então é um período muito semelhante ao início do século XX, que predispôs o início da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque aquele período ele já era marcado pelas alianças entre potências, né? Então, se tu entra em guerra com um lado, tu entra em guerra com o outro, né? Se tu entra em guerra, por exemplo, o que ocorreu, né, com a Alemanha, então é a mesma coisa que entrar em guerra com a Itália, Império Austro-Húngaro, no início da Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda era Alemanha, Japão e Itália, né? E a mesma coisa do outro lado. Tu entra em guerra com a Grã-Bretanha, aí vai junto a França, aí vai junto Estados Unidos, em que, se um daqueles países entrar em guerra, todos entram automaticamente, né? Então, é um período delicado, e esse período delicado, talvez ele se faça necessário para que a gente possa despertar a nossa consciência espiritual e compreendendo, né, que, principalmente na época da internet, né, o que a gente faz para um
É para todos que se faz, né? Para todos nós. Uma coisa que chama a atenção nos Estados Unidos, na presidente dos Estados Unidos, eu percebo uma grande infantilidade, provocando os inimigos, com a Coreia do Sul, também, Coreia do Norte. Então é uma inconsequência assim, total. Impressionante isso. Isso chama a atenção da gente, né? Podendo criar assim, algo terrível, né? Uma guerra de proporções imensas. O que a colega estava falando agora, né, justamente desse período desses líderes mundiais, às vezes não contrabalançando realmente a importância dos seus atos, né? Justamente. Na próxima eu ligo, te prometo. E pensando apenas neles, né? Então é um momento que exatamente um narcisismo que a colega está falando, né? Essa vaidade, né? Esse orgulho. Então é um momento que nós somos chamados a olhar para nós mesmos, né? E esse período da pós-modernidade, como naquela colocação do Nietzsche, que marcou muito a virada do século XIX para o século XX, ele é um dos grandes filósofos dessa época, que, segundo Jung, que gosta muito dos escritos de Nietzsche, Jung é o seguinte, ele tem uma vasta bibliografia escrita em todos os livros. Ele cita Nietzsche e Goethe. Então, é sempre o Assim Falava Zarastutra, do Nietzsche, e também fala do Fausto, do Goethe. E ele admira muito Nietzsche, mas ele fala que o Nietzsche, ele na sua sensibilidade emocional, ele viveu a crise da sua época. Ele viveu dentro de si e, no seu processo de individuação, ele não soube equacionar esse processo. Então, ele diz que ali, apesar dele admirar muito o Nietzsche, é um processo de individuação que foi sustada. Tanto que depois, no final da sua vida, ele já não estava bem da sua saúde mental, foi internado, teve várias crises, né? Escreveu alguns escritos, né, mais pornográficos que foram queimados pelos seus seguidores. Então, ele já não estava mais aquele pensador tão genial quanto tinha sido, né? E uma das suas colocações, ele define aquilo que foi chamado a morte de Deus, que é a morte das certezas. E dentro da mitologia, justamente na mitologia grega, é a chegada dos deuses na mitologia grega que consegue, digamos assim, conter a força dos titãs, que, de uma forma simbólica, aqueles monstros, aquelas forças titânicas, aquelas forças descomunais da natureza, não apenas diz respeito ao momento de cataclismas do nosso planeta, de formação do planeta, antes de receber a vida orgânica, né? Como também ele fala dos sentimentos titânicos, daqueles sentimentos das crises de pânico, das ansiedades, das agorafobias, das depressões, dos surtos psicóticos, onde o ego, o eu transitório, ele não tem mais forças para conter essa sublevação destes conteúdos caóticos e ele fragiliza diante disso. Então, com a morte das certezas, vamos falar a morte das certezas da sociedade moderna e das anteriores, com as incertezas da pós-modernidade, que são necessárias, é uma transição, é uma transformação, mas também com essas certezas, com a simbólica morte de Deus, ressurgem os titãs. Então nós temos aí o sentimento de vazio, as patologias do vazio, as doenças do vazio, né, que estão nessas depressões, por exemplo, transtorno borderline, que é um transtorno limítrofe, né, em que a pessoa, muitas vezes, tem muitos impulsos agressivos, que no momento de surto ela pode machucar a outro ou a si mesma, e que ela se corta, se machuca, mas em tantas vezes ela se machuca não porque está nesse momento dolorido, mas em outras ocasiões ela vai relatar que ela se machuca pela ausência do sentir. Que ela entra num estado de não sentir nada, então é uma patologia do vazio, né? Em que esse não sentir é desesperador, e ela se corta para poder sentir. E dela sente aquela dor e até um prazer na dor, né? Claro que aí há também a presença de obsessões espirituais nessa dor. O que a Joana de Ângeles nos fala neste livro aqui? O despertar do espírito.
Acredito. Quem é que leu? Mas quem é que leu agora, semana passada? Eu vou puxar a turma, né? Vamos todos buscar ler. Foram só 3 capítulozinhos, né? É melhor do que ver as mensagens no WhatsApp. Acho que está no programa, né? Os capítulos, né? Nós temos o capítulo A Busca, né? Que é o primeiro capítulo do Despertar do Espírito. E neste capítulo, a Joana ela vai descrever com uma precisão enorme um momento chave do desenvolvimento da personalidade, e não apenas chave, como marcante, que é um momento que a gente não compra no mercado, que a gente não planeja no calendário e que não sai conforme nós esperamos, mas ele surge, ele se coloca, que é um determinado momento do nosso processo de individuação em que a pessoa sente o luminoso, o self dentro de si, e ela passa por um momento fantástico, com características quase mágicas, claro que não é mágico, mas a sensação, né, como se fosse mágico, de uma descoberta de uma nova instância do seu ser, em que ela fica maravilhada, e que muitas vezes é acompanhado de processos mediúnicos, de estados alterados de consciência. Hoje em dia tem uma nova terminologia que é estados anômalos de consciência. Ela passa, então, por esses estados alterados de consciência, de percepções extrafísicas, de contato interior, e que aquilo dá um fôlego, dá uma força maior para um descobrimento. E ela coloca ali que, a partir daí, se colocam alguns desafios. O primeiro estágio é esse momento de maravilha, esse contato com algo transcendental. Mas, em seguida, vem um estágio muito perigoso, que ela colocou ali, que é o estágio em que tudo perde a graça. Tudo perde a graça. Tudo perde a graça. Então, o mundo físico, o mundo material, a luta pela subsistência, pela sobrevivência, as demandas do mundo, elas perdem o seu significado. E é muito perigoso isso para qualquer um, no seu processo de individuação. Que a pessoa perde o contato com a realidade. E ela pode cair num estado de amargura e negatividade, que é o que dá a entender que veio a ocorrer com o Nietzsche, independente de ter havido estados extrafísicos ou não. Isso não é imprescindível. Então, é aquele momento de amargura em que a pessoa cai numa negatividade e ela tende, então, a afundar nesse processo. Por isso que o processo de individuação, ele tem momentos em que a pessoa entra numa crise muito forte. Ela chega até a adoecer fisicamente, a ficar de cama. Nós não temos aquela passagem da vida de Francisco de Assis, em que ele volta das guerras interfeudais, entre feudos, né? Ele volta adoentado. E até tem naquele... Eu adoro aquela cena daquele filme, eu já coloquei algumas palestras, né? Aquele filme Irmão Sol, Irmã Lua, em que já começa o filme com o personagem Francisco chegando adoentado, cambaleando na cidade de Assis. E ele é recebido pelos seus familiares e o pai dele fica gritando, ele não está louco, ele está doente, ele não fugiu, ele não desertou da guerra, para não ficar com aquele estigma social de ter fugido, né, do campo de batalha. É aquele momento que o Francisco ele cinge aquela personalidade exterior, voltada quase que exclusivamente à realização do ideal paterno, de se tornar um grande cavaleiro. Ele já era uma família respeitada e rica de Assis, e através do sucesso como escudeiro, né, nas guerras interfeudais, ele viria então a levar a família Bernardoni, que é a família dele, né, a adentrar na nobreza, porque naquela região de Assis, naquela região da Itália, né, ainda havia uma certa possibilidade de mudança de casta social, que é muito raro na Idade Média, né, mas há lugares em que havia essas possibilidades, principalmente quando se tinha muitos haveres, como a família dele. Então, aquele ideal morre, cai por terra. Aquele líder da juventude de Assis já não existe mais, porque é o apóstolo João, que naquele momento amplia sua consciência, sua mediunidade. Claro que não vamos achar que todo o processo de individuação é assim, né? Senão a gente está cheio de Francisco de Assis por aí, mas nós vamos usar o exemplo dele. No caso daquele espírito foi dessa forma, em que ele fica doente. Então nós temos também, na iconografia, nos relatos mitológicos, nas lendas, aquela fase em que o rei adoece.
e o rei está quase morrendo, e ele já não consegue governar o seu reino. E daí isso desponta com o surgimento de um novo cavaleiro, de um herói, como na história de Parsifal, né? Isso tem naquele livro Ri, A Chave do Entendimento da Psicologia Masculina, que eu indico a todos, homens e mulheres, a ler, é muito interessante, né? Que conta Ri, A Chave do Entendimento da Psicologia Masculina. Robert Johnson, o autor. E que conta o mito de Parsifal, que ele que vai restabelecer a saúde do rei pescador, que é um rei que adoece, né? Ele já não consegue governar o reino da forma correta, e daí surge o Parsifal, que é um camponês, que passa por um processo da jornada do herói, rumo a se tornar cavaleiro, né? Então, fala também do nosso processo de individuação, em que muitas vezes nós vamos adoecer, nós vamos quebrar a nossa persona. Chega no momento que há a chamada dissolução relativa e progressiva da persona, em que a nossa persona, o nosso papel social, ele já não mais condiz com o nosso crescimento interno, e a gente não sabe mais que persona usa, não sabe mais que roupa usa, como é que vai se colocar nas relações. A nossa forma anterior já não nos oferece mais ganho. Então essa persona, dissolvendo, ficando inapropriada, ela pode ser um sinal, sim, de enlouquecimento, pode ser um sinal de crise, pode ser um sinal de fragmentação do ego, que é um sinal perigoso, mas pode também estar representando o outro ponto, que é mais raro. É justamente um crescimento. E a pessoa acha que está piorando, mas é uma piora salutar, é uma inadequação do espírito, né? A nossa consciência espiritual, de que nós vamos sentindo que aquilo que até então nos servia já não nos serve mais, né? E a Joana, ela trata bem isso no livro Despertar do Espírito, em que ela fala, então, nesse capítulo 1, a busca, né? A necessidade da persistência no bem, da persistência no autodescobrimento, porque o autodescobrimento assusta. E muito, né? É interessante repetir no microfone, já que não captou, né? Que a colega colocou a importância das palavras de Jesus, das suas parábolas, né? Que muitas vezes estavam falando do adoecimento, estavam falando das crises, estavam falando justamente para denotar esse crescimento interior, né? Essa necessidade de um crescimento. E dentro disso, pessoal, não é por acaso que nós estamos muitas vezes perdidos diante da ansiedade que nos toca a todos, né? A ansiedade, ela tem muitos significados na nossa sociedade, né? A ansiedade, em termos psicológicos, ela fala de algo não trabalhado. Os psicanalistas falam muito isso, né? De algo não trabalhado na nossa relação com as figuras protetivas do materno e do paterno, né? De não trabalhado essa diluição do cordão umbilical. Então, nós nos sentimos muitas vezes desprotegidos. Eles exploram outros aspectos a partir daí. A ansiedade está falando também, em termos junguianos, da nossa personalidade não estar conseguindo dar vaso para as vivências. O que seria esse termo, dar vaso, né? Dar vaso significaria justamente ter uma estrutura psíquica. Uma estrutura psíquica capaz de segurar, de conter dentro de si as pressões externas e as pressões internas, né? A gente poder receber dentro de nós os nossos sentimentos, pensamentos salutares ou então deficitários e conseguir transmutar eles dentro de nós. Então, às vezes, a gente não dá vaso e o símbolo do vaso ruindo
seria justamente a loucura, a esquizofrenização, ou então as crises de pânico, de agorafobia. Então, tem justamente esse elemento de nós não conseguirmos dar vaso. Então, essas ansiedades, né, e ansiedade em psicologia, seria um outro nome para medo, porque é um medo que tem duas características muito marcantes, que é a ideia do futuro, ele é o medo de algo que ainda não chegou. Então, nós estamos sempre querendo estar prontos para o momento seguinte. Então, nós estamos sempre com medo do passo seguinte, de não darmos certo, de não conseguirmos resolver as demandas da vida exterior, né, e de outras questões. E fala também de algo, de um medo, digamos assim, difuso. É um medo sem alvo, e por si só ele é projetado em tudo. É um medo que a gente não sabe do quê. E como a gente não sabe, ele não tem um alvo, né? Eu estou com medo daquele cachorro, e pronto. Tira o cachorro daqui, eu estou tranquilo. Não, é um medo que a gente não sabe do que é. Então, nós tendemos a fazer uma projeção, até mesmo infantil, justamente, né? Nós projetamos no mundo, nos desafios, nas coisas. Nós sentimos que nós vamos afundar diante dos desafios, né? E temos aqueles sonhos das grandes ondas, dos tsunamis. Cada um tem um significado, às vezes tem outros significados, né? Mas muitas vezes está falando de algo que vai o inconsciente engolindo a pessoa. Pode falar de uma transformação muito grande, mas pode falar também de uma submersão no inconsciente. Isso depende de cada sonhador e cada processo de vida. E a Joana de Ângeles, ela coloca no livro Encontro com a Paz e Saúde o medo como, veja bem, olha a forma que ela coloca, uma instabilidade em relação às conquistas planificadoras. Anotem isso aí na alma, não é nem no caderno. Vamos anotar isso na alma. Uma instabilidade em relação às conquistas planificadoras. Ela coloca o seguinte, mais ainda, além disso, né, a colega colocou como se nós não fôssemos merecedores. Vai além disso, deixa eu ver se eu tenho a citação aqui. A ansiedade, né, logo se manifesta como instabilidade em relação às conquistas planificadoras, desde que aquelas conseguidas são mais externas do que interiores de afirmação e de bem-estar profundo. Deixam, por efeito, a sensação de vazio existencial, em face do conteúdo de que se revestem. Assemelham-se a uma alimentação diária, que, logo satisfeita, momentos após, volta a apresentar-se como essencial à vida orgânica, exigindo repetição. Já estamos chegando na hora, no final, né? Apenas relembrando isso, fixando esse ponto, que deixamos aqui por último da nossa aula, para fechar o pacote, né, do mundo em crise. Esse mundo de ansiedade está falando, então, dessa instabilidade em relação a aonde nós colocamos e de que forma estamos nos nutrindo das verdades da alma, das verdades planificadoras, daqueles significados maiores que estão mais dentro do que fora. Então a gente vai buscar nossa segurança no fora, em coisas que têm a sua importância, mas não como base de segurança. A gente busca a segurança na roupa, no cargo social, no bem-estar econômico, na aparência, no status, na garantia do divertimento. E se isso não aparece no nosso horizonte, nós nos desesperamos. E se nós fruímos, nós também nos desesperamos, porque isso é como beber água do mar. Nós temos uma leve sensação de bem-estar, que é bem-vindo, claro, mas esse bem-estar logo nos abandona e não deixa nada. E já as verdades planificadoras, que podem ser pequeninas, a paciência, a humildade, o saber encarar um equívoco que nós fizemos, e com alto amor nós engolirmos aquilo a seco, e bom, realmente eu tenho que me modificar, mas agora eu ganho algo com isso. Aquela sensação de que, bom, então, acionando o aprendiz divino dentro de nós, essas são conquistas planificadoras. A paciência, pagar o mal com o bem, a não vingança, o perdão, né? Que é claro que nós não vamos conseguir ainda num status total, mas que nós vamos construindo gradualmente. Nós vamos rumando nessa direção.
analisando as nossas relações e tentando sentir até que ponto eu estou me colocando numa relação ou até que ponto eu estou utilizando as pessoas. Só esta reflexão, tentando com coragem se enxergar, sem máscaras, sem desculpismos, já nos leva a pequenas conquistas planificadoras e que servem e que são salutares diante do processo de ansiedade, né? Que a ansiedade é essa sensação de instabilidade. Meus amigos, vamos então chegando ao final dessa aula. Claro que gostaríamos de falar muito mais e escutar muito mais, né? Me felicita muito essa troca de informações, de reflexões, né?